Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Mário. Vamos à aula de hoje? Vamos lá, olha só. Aula 63, objeto de conhecimento, estratégias e procedimentos de leitura, relação do verbal com outras semioses, procedimentos e gêneros de apoio à compreensão. Detalhamento, linguagem não verbal, verbal e híbrida. Vamos à aula? Vamos lá. Vamos falar sobre linguagem verbal, linguagem não verbal? Muito bem, olha só. A origem da linguagem humana é um mistério antigo. Embora não saibamos ao certo como os primeiros seres humanos se comunicavam, seja por gestos, grunhidos ou uma combinação de ambos, uma teoria amplamente discutida sugere que a linguagem pode ter começado com gestos manuais. É importante diferenciar a linguagem oral, da fala, das formas pictóricas da comunicação, como a arte rupestre, a pintura nas cavernas, lá na pré-história. A linguagem oral ela foi vital para a transmissão de ideias, criação de vínculos sociais, enquanto as representações visuais, as pinturas, também desempenharam um papel na comunicação, numa humana, ancestral, né, lá da pré-história. Mas, afinal, o que é linguagem? Você sabe o que é linguagem? Podemos definir linguagem assim, ó. É a capacidade específica dos seres humanos para a criação de sistemas comunicativos. Essa linguagem, essa capacidade, ela pode ser da forma oral, né, da forma verbal tanto a oral quanto escrita, e também na forma não verbal, que é a forma de pinturas, né? Então, o ser humano é um ser social. Um dos fatos mais característicos da vida social dos seres humanos é o desenvolvimento da linguagem. Muito bem. Vamos falar um pouco aí sobre linguagem, mas a linguagem ela se dá somente pela fala e pela escrita? Você acha que essa linguagem ela somente se dá ali pela fala, pela oralidade e pela escrita? Muito bem. Não. Desde a pré-história, os homens já tentavam se expressar através das pinturas rupestres, como você vê aqui, né? Nessas pinturas rupestres, eles tentavam transmitir as suas crenças, o seu cotidiano, como eles caçavam, como eles conviviam em sociedade. Então, o ser humano, ele sempre, desde sempre, ele sempre procurou a linguagem, sempre procurou se expressar, mesmo antes da fala, mesmo antes da língua, ok? Muito bem. Então, ao longo dos tempos, os seres humanos eles desenvolveram diferentes formas de comunicação. Os registros mais antigos que se conhecem são as pinturas feitas em paredes de cavernas, chamadas de pinturas rupestres. Conforme a organização humana, a organização social, ela evoluiu, foram criadas inúmeros meios de transmitir mensagens. Desenhos, sinais, sons também é uma linguagem, entre outros. Tudo é linguagem, ok? Vamos começar aí falando sobre um tipo, olha só, de língua, a língua de sinais. Olha só, você conhece a língua de sinais? Muito bem. Então, a língua de sinais, ela vai trazer essa característica através ali do alfabeto, né, do alfabeto manual, em que as pessoas surdas se comunicam, né? Então, a linguagem ela é a capacidade que possuímos de expressar nossos pensamentos, ideias, opiniões, sentimentos. Ela está relacionada aos fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, há linguagem. Podemos usar inúmeros tipos de linguagem. Podemos usar também para estabelecermos uma comunicação, como os sinais, os símbolos, os sons, os gestos e regras com sinais convencionais. Linguagens escritas, linguagem mímica, por exemplo. Mas temos aí, como você pode ver, o alfabeto manual da linguagem de sinais, ok? Que é específico também, um elemento de comunicação, ok? Muito bem. Vamos falar sobre linguagem humana, como ela pode ser classificada? Vamos lá? Olha só, observe aí. Vamos falar sobre linguagem não verbal? Você sabe o que é uma linguagem não verbal? Muito bem, observe aí.
A linguagem não verbal, ela utiliza recursos que não sejam palavras. Por exemplo, as placas de trânsito, as cores na sinalização de trânsito. Temos aí uma imagem que você pode perceber, temos uma imagem, você que já assistiu uma partida de futebol, você vê aí uma imagem característica, né, apresentando cores. Numa partida de futebol, você verifica que o juiz ele pode apresentar um cartão com uma cor, a cor vermelha, e pode apresentar também um cartão com a cor amarela. Notem aí que isso é um tipo de linguagem, é uma linguagem não verbal. Quando você observa no jogo de futebol, o o árbitro, indicar um cartão vermelho, você já sabe, aquele sinal, aquela linguagem utilizada com aquela cor, está indicando o quê? Está indicando que o jogador está expulso da partida. Se ele apresenta um cartão amarelo, ele está utilizando uma linguagem não verbal, está advertindo o jogador de futebol, ok? Então, notem aí que são representações, as cores representam uma linguagem, representam uma comunicação. Quando você se depara com o semáforo, né, então ele tem lá vermelho, amarelo, né, verde, então você sabe que cada cor que vai abrindo, né, que vai se apresentando, ele vai trazer uma comunicação. Vermelho é para você ficar parado, para você não atravessar, amarelo é atenção e verde está liberado. Muito bem. Então, a linguagem verbal, ela forma-se em torno da palavra. A linguagem verbal, ela se dá em torno da palavra. Tanto a palavra oral, a fala, quanto a escrita. Essa é a linguagem verbal, de forma escrita oral. Já a linguagem não verbal, ela baseia-se em ícones, cores, índices, símbolos, signos linguísticos não verbais. O nosso corpo, as nossas expressões faciais, a mímica também, os desenhos, as pinturas, as esculturas, coreografias, semáforos, placas de trânsito, emojis também, quando você conversa com alguém por mensagem de texto, também é uma linguagem não verbal, ok? Muito bem. Até mesmo os memes, ok? Então, a linguagem não verbal, ela vai trazer esses signos, ela vai trazer imagens, vai trazer os emojis, vai trazer as cores, as placas de trânsitos, né, que não tem a linguagem verbal, ok? Então, linguagem não verbal, ela vai trazer essas características, ok? Vamos apresentar aqui alguns exemplos para você. Olha só, observe aí essas características aí do guarda. O guarda, inclusive, o guarda de trânsito, ele vai trazer também outro elemento de característica de linguagem não verbal, que é o apito sonoro, não é isso? Então, aquele apito sonoro também é uma linguagem não verbal. A linguagem, quem já viajou de barco, vê o comando, né, que o comandante indica, né, aquela campainha. Então, é um comando, é uma comunicação entre a pessoa, o maquinista, que fica controlando a máquina, e o comandante. Então, também é uma linguagem não verbal, uma linguagem através de sons, né? Então, temos ali o guarda de trânsito que vai trazer essas características da linguagem não verbal através do apito, ok? No juiz de futebol também ele vai trazer o apito sonoro, que é também uma linguagem. Então, são linguagens, comunicações, linguagens não verbal, porque não utilizam nem a fala e nem a escrita. Por isso que é uma linguagem não verbal, ok? Então, vamos ver aí o exemplo que nós trouxemos para você. Olha só, temos aí um semáforo. Esse semáforo, ele apresenta cores, apresenta o vermelho, apresenta o amarelo e apresenta o verde. Além dos sinais aqui, ó, os sinais, como eu já falei, vermelho pare, amarelo atenção e o verde prossiga. Além dessa linguagem não verbal no trânsito, há também os sinais com a mão do guarda de trânsito, nesse caso aqui. Também é uma linguagem não verbal. Ele utiliza de sinais, ok? Muito bem. Ele utiliza aqui também de sinais, ele utiliza do apito sonoro. Todas elas são linguagens não verbais. Outra característica, outro exemplo que nós podemos trazer
das linguagens não verbais são as placas de trânsito. Notem aí que temos uma placa, se você observar, aí você já sabe, não precisa falar nada. Você chega em um ambiente, né? Então você já sabe o que significa essa placa. Essa placa significa que é proibido fumar, né? Então notem aí que é uma placa característica. Se você notar dessa linguagem não verbal, as cores são bem características. Olha só como o vermelho, ele vai trazer a ideia da proibição, né? Ele vai trazer a ideia da proibição. Então temos aqui uma placa de proibido e ela vem aqui com a cor vermelha, ó, né? Com uma faixa atravessando aqui. Então notem aí que eles têm as características também. Além da imagem, essas cores vão indicar uma mensagem. Se você está, por exemplo, você vai passar em uma casa, uma indústria, aí está a placa lá bem grande. Perigo, não entre. Geralmente é escrito com vermelho, não é isso? Então vermelho é uma cor também, indicando ali uma linguagem de perigo. Muito bem. Então vamos prosseguindo aí, notem aí que essas características da linguagem não verbal. Outro exemplo que nós trouxemos para você de linguagem não verbal é as características do gesto humano, né? Então nós podemos demonstrar que estamos cansados, né? Através da nossa feição, do nosso rosto, do nosso corpo, né? Demonstrando cansaço. Podemos demonstrar ali impaciência, né? Impaciência. Podemos demonstrar várias situações, ansiedade, poderíamos dizer também, né? Então notem quando você chega um amigo seu, uma amiga, um colega, e você, pela feição dele, você percebe assim, né? Aí você diz, poxa, você não está bem hoje, né? Como é que você sabe? Pelas características, pelo corpo, pelo modo como a pessoa se porta, né? A tristeza ou a alegria. Então notem aí que também é uma linguagem não verbal, os gestos, as características humanas. Então, a linguagem verbal, ela traz isso. O corpo humano, ele fala também, ele dá sinais, ele indica a comunicação, né? Tanto espontâneo, quando você quer indicar um ok e tudo mais. Então, tudo isso, o nosso corpo também, ele faz parte ali da comunicação, os gestos, não só a fala, tá bom? Muito bem. Vamos aqui a outro exemplo. Um exemplo característico das mídias sociais, um exemplo de conversas sobre mensagens, né, mensagens de texto. Então, que você vai trazer os emojis, né, como, às vezes você nem responde, você não escreve, você não indica ali uma linguagem verbal, você manda só o emoji indicando, né, que aí você manda, se a pessoa fala com você, aí você manda assim, ó, vou dormir, só manda o emoji, a pessoa já sabe, né? Não precisa. Aí você quer rir de uma piada, você manda outro emoji. E assim vai, se você gosta de algo, e assim vai. Então, se você está malucão, né? Então, são várias situações que as linguagens não verbais, elas comunicam, elas indicam ali um ato comunicativo, vão trazer uma troca de comunicação sem precisar da linguagem verbal. Então, a linguagem não verbal, ela se baseia em elementos visuais, gestuais, simbólicos para comunicar significados. Eles têm como característica, entre outras, os ícones, tá aí os emojis indicando esses ícones, né? Símbolos, por exemplo, das placas de trânsito, os gestos humanos, as expressões faciais também, né? Também são linguagens não verbais, postura corporal, acabei de falar para você, a postura do nosso corpo também ela vai indicar uma linguagem, então temos que ter muito cuidado até com a nossa postura corporal, né, para não transmitir, às vezes queremos esconder os nossos sentimentos, temos que indicar ali uma certa, esconder ali a nossa postura corporal. E outros meios para transmitir mensagens também. Então é amplamente utilizado em situações onde as palavras podem ser limitadas ou inadequadas para expressar sentimentos ou emoções. Aí você vai utilizar essas linguagens não verbais. Além disso, as linguagens não verbais também, elas são utilizadas
muito em quadrinhos, em tirinhas. E você tem que aprender a interpretar essas tirinhas, interpretar essas charges através do seu conhecimento na linguagem não verbal. Então, se você observa, por exemplo, essa tirinha aí, ó, que não tem uma linguagem verbal, é somente linguagem não verbal. O que você diria dessa narrativa? Tem uma narrativa aí? Né, se pedisse para você interpretar essa narrativa aí, o que você diria? Né, temos aqui uma tirinha com 3 quadros. Aí você poderia seguir essa narrativa aqui, olha só, seguir a narrativa do primeiro quadro. O que nós vimos aqui no primeiro quadro, né, dessa narrativa? Temos aqui uma mata, os animais silvestres, né, temos aqui pássaros, temos plantas, temos uma mata verde, temos aqui o macaco, árvores. Então temos aí a natureza funcionando plenamente. Seguimos para o próximo quadro. O que nós já temos? Já temos uma transformação aqui, olha, né? Notem que nós, nessa narrativa aqui, nós não temos linguagem não verbal, só temos linguagem não verbal, não temos nenhum texto aí. E nós estamos interpretando, mesmo sem linguagem não verbal. Então temos aqui no segundo momento, o que nós já temos aqui? Ó? Um meio ambiente já pegando fogo, né? Temos os pássaros fugindo da mata, máquinas escavando a terra, árvores cortadas, trabalhadores cortando as árvores, um céu vermelho. Então tudo isso é a interpretação de uma linguagem não verbal. Então temos a destruição da floresta, que culmina aqui no final da narrativa com a terra totalmente devastada, né? O nosso ambiente totalmente devastado, uma cor já amarela aqui indicando ali um sol, né? Um calor escaldante, sem o céu azul como no primeiro quadro. Então você, ao analisar uma linguagem não verbal, um texto não verbal como esse, você tem que analisar o geral, as cores, quadro a quadro, as características, metáforas visuais. As metáforas visuais do segundo quadro aqui, ó, muito mais fácil de analisarmos, né? Com muito fogo, cor vermelha indicando aqui calor. Na primeira você já vê aqui, né, os pássaros, os bichos soltos, as árvores em pé. E ao final aqui, o deserto, né? Então notem aí que ele vai trazer uma narrativa. Então vemos que na tirinha não há palavras escritas. O leitor ele percebe que se passa por meio de um movimento corporal dos personagens, das expressões faciais, do cenário. Como não há palavra nas tirinhas ali, dizemos que essa história é composta somente por linguagem não verbal. Percebe-se que a narrativa somente pelas imagens. Você percebe essa narrativa somente pelas imagens. Então falamos aí sobre linguagem não verbal. Vamos falar agora sobre linguagem verbal? Vamos lá? Olha só. Vamos ver aqui o conceito de linguagem verbal. O que é uma linguagem verbal? Linguagem verbal é aquela que utiliza palavras escritas ou faladas. Olha só, palavras escritas ou faladas. Então, tudo que for falado ou escrito é uma linguagem verbal, né? Ou seja, na falada é uma linguagem verbalizada. Então, linguagem verbal são palavras escritas e faladas, ou seja, uma linguagem verbalizada. Tudo isso é linguagem verbal. Temos um texto aqui que vocês vão ler junto comigo para indicar aí uma linguagem verbal, né? Então é um texto, o texto escrito é uma linguagem verbal, ok? Vamos ler aqui um texto muito bacana, olha só, dos irmãos Grimm, ó, um texto aí que chama-se, tá aqui, ó, vamos lá, aqui. Vamos ler juntos o texto? Vamos ler? Então temos aí uma narrativa, uma linguagem verbal. Uma narrativa é uma história contada, temos um narrador aí na história, já estudamos sobre isso.
temos personagens, temos aí a estrutura da narrativa, que é o início, né, da história. Então temos aí algumas características. Temos aqui a história que nós vamos ler agora, olha só. Havia uma cidade chamada Hamelin, próspera e farta. Um dia, ratos invadiram a cidade devorando tudo. Desesperados, os moradores buscaram a ajuda do prefeito, que ofereceu recompensa pela solução do problema. Um flautista, alto e magro, apareceu, prometendo livrar a cidade dos ratos. Com sua flauta, ele atraiu com sua flauta, eles os atraiu para fora, onde morreram afogados. Aqui temos aqui uma gravura indicando essa história muito conhecida, né, do flautista de Hamelin. Muito bem, olha só. Prosseguindo a história aí, que ele tocou a flauta, atraiu os ratos e os ratos morreram afogados. Muito bem. Prosseguindo, olha só. A cidade, aliviada, preparou uma festa, mas o prefeito recusou pagar a recompensa ao flautista. Olha só. Revoltado, o flautista atraiu as crianças com sua música e as levou para longe. Após descobrirem a injustiça, os pais exigiram a devolução das crianças e o prefeito pagou a recompensa. O flautista prometeu trazer as crianças de volta, desde que nunca mais quebrassem promessas. Muito bem, então aqui temos a história. Olha só, prosseguindo. Com a música de sua flauta, as crianças voltaram e, desde então, os moradores de Hamelin aprenderam a valorizar suas promessas. Tem um ensinamento também, né? E é como uma fábula, tem um ensinamento aqui ao final da história. Ó. Desde então, os moradores de Hamelin aprenderam a valorizar as suas promessas. Então, temos aqui o texto indicando uma linguagem verbal, ou seja, é uma história escrita, né? O flautista de Hamelin, contos dos irmãos Grimm, adaptado, ok? Muito bem, vamos falar aqui. Então, a linguagem verbal é a forma mais comum de comunicação. Ela é o tipo de linguagem que usa palavras escritas ou faladas. Muito bem, então o que nós, nesse primeiro momento, aprendemos aí? Que a linguagem não verbal, ela vai trazer símbolos, signos, né? Uma linguagem ali que você vai aprender e observar e ter o ato comunicativo, entender a comunicação através de símbolos, de placas, de cores. Então, a linguagem não verbal. Já a linguagem verbal, ela é a linguagem falada e a linguagem escrita, como vimos aí no conto dos irmãos Grimm, ok? Outra situação ali da linguagem verbal também, ela pode vir ali com placas, mas aí ela vai vir com palavras escritas. Aí é linguagem verbal também. Olha só os exemplos que nós trouxemos para você. Quando você, além de encontrar aquelas placas que tem só a imagem, que é a linguagem não verbal, você pode encontrar também placas com linguagem verbal. Olha só, né? Temos a placa que diz: é proibido fumar neste local. Notaram aqui? É proibido fumar neste local. Mas aí nós temos palavras. Então é linguagem verbal, exatamente. É isso, linguagem verbal. Notem que também ele vai trazer cores aqui, né? Cores que já falamos aqui a respeito do vermelho, né? Que ele vai trazer essa ideia do proibido. Muito bem. E temos também as conversas, né? Pelo WhatsApp, conversas ali por mensagens de texto. Olha só, temos essa aqui, ó. Então ele vai trazer essas características de textos, né? Textos comunicativos, ó. Apesar de ser um texto que utilizamos mais na internet, uma linguagem coloquial, uma linguagem que utilizamos muito nas mídias, que utilizamos muito nos gêneros textuais, de palavras que são que tem essa característica. Então temos aqui, ó, uma conversa, né? Valeu! Queria que tivesse alguma coisa entre nós, sabe? Eu também. Tipo o quê? Um muro, um rio com piranhas, jacaré, 20 mil soldados te impedindo de chegar perto de mim. Será que essa pessoa gostava do outro ou da outra?
Muito bem, olha só. Então notem aí que temos linguagem verbal, ok? Outra característica da linguagem verbal, ela pode vir associado, olha só, presta atenção. Então já falamos aí da linguagem não verbal, que ela vem caracterizada por símbolos, cores, placas diversas, né? Então ela vai comunicar, você vai compreender e você vai entender essa mensagem. A linguagem, essa é a linguagem não verbal. A linguagem verbal é a linguagem escrita, a linguagem falada, essa é a linguagem verbal. A linguagem não verbal associada à linguagem verbal, o professor pode ter essa linguagem, a linguagem verbal associada à linguagem não verbal? Sim, pode. É a linguagem híbrida, também conhecida como a linguagem mista, que vai associar a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Ok? Muito bem. Temos aí a linguagem mista. Professor, qual a característica da linguagem mista? O nome já está indicando aí. Ela é mista, ela é misturada, ela é híbrida, linguagem mista. Olha só, mista. Vamos aqui ao conceito da linguagem mista. Chamamos de linguagem mista quando há o uso simultâneo, ou seja, ao mesmo tempo, da linguagem verbal e da linguagem não verbal, para a construção de uma mensagem, de uma comunicação. Você vai encontrar muito esse tipo de linguagem mista, nos quadrinhos, nas charges. Por quê? Olha só aqui comigo. Então, você vai encontrar esse tipo de linguagem mista, linguagem não verbal, misturada com a linguagem verbal, a linguagem híbrida. Você vai encontrar muito em propagandas, que eles vão trazer imagens associado a palavras, associado a chamamento, associados a verbos do imperativo, compre, né? Então, notem aí que ele vai trazer essa associação da imagem com da linguagem verbal com a linguagem não verbal, ok? Vamos apresentar para você aqui alguns exemplos, olha só. Então, temos aqui uma propaganda, né, um cartaz que diz o seguinte: Operação Queimados. Vamos primeiramente mostrar aqui essa propaganda, né, a respeito aqui de uma operação, Operação Queimadas 2023. Ajude a proteger a floresta. Notem aí que temos um bombeiro aqui, ó, né? Temos um bombeiro, aqui a imagem de um bombeiro, de um guerreiro, né? Ali todo paramentado para indicar ali que está indicando ali uma operação, né, de guerra contra as queimadas. Temos imagem aqui do fogo também, olha, notem aí que temos aqui a imagem do fogo, ó, né, proibido, né, a mensagem aqui trazendo, ele vai trazer essa mensagem, vai trazer essa imagem também, associando ali para o impacto da mensagem ser maior, né? Então vai trazer um guerreiro de selva, ali um bombeiro, 2023, o ano que vai ter essa operação, e aqui a frase: ajude a proteger a floresta. Então temos aqui informações também, ó, associando aqui, denuncie aí o número do telefone, a imagem, uma linguagem não verbal, associada a uma linguagem verbal, vai trazer a instituição que está promovendo essa campanha, que é o governo do estado, e também aqui a logo do governo. Muito bem, então notem aí que ele vai trazer essa associação da imagem, da linguagem não verbal com a linguagem verbal, ok? Outra característica, outro exemplo que nós poderíamos dar da linguagem mista, linguagem híbrida, é os quadrinhos. Olha só, observe aí. Temos aqui, ó, chamamos de linguagem mista quando há uso simultâneo da linguagem verbal e não verbal. Já sabemos disso, né? Ele vai ter o uso da linguagem verbal ao mesmo tempo da linguagem não verbal. Então, notem aqui que nós temos essas características aí. Então, nas peças publicitárias, como nós vimos a respeito dessa característica, né, da linguagem mista, vai ser utilizado nas peças publicitárias, você vai encontrar a associação da linguagem verbal e linguagem não verbal, vários recursos verbais, vários recursos não verbais são utilizados. Qual o objetivo? É atingir o público-alvo, influenciando o seu comportamento, ou seja, engajando as pessoas nessa característica, no caso da imagem anterior, para o combate à
a queimada. Agora nós temos aqui, ó, um texto, temos aqui uma tirinha com 4 tiras, que diz assim, ó, a primeira tira diz assim, ó, vou deixar o lixo aqui rapidinho, enquanto pego mais no carro. Notem que essa linguagem está com um balão de pensamento, né? Ou seja, o personagem está apenas pensando. Eu vou deixar esse lixo aqui. Aí chega uma senhora para sentar no segundo quadrinho, aí tá, olha aqui as metáforas visuais aqui, ó, que você tem que analisar. Tem aqui, ó, temos aqui umas moscas, né, do lixo, o lixo pingando, aí temos pombos aqui pelo chão. Aí a personagem diz, que pena, queria descansar um pouco, mas tem lixo. Aí nós vamos para o 3 aqui. Desculpa, dona Maria, não pensei que nos outros, quando deixei o lixo aqui. Vou jogá-lo na lixeira agora. Obrigado, jovem. Cuidar do nosso espaço é cuidar de todos nós. Aí termina aqui com uma cadeira, um banco limpo, que diz assim, ó, cidadania também é respeitar e cuidar dos espaços públicos para o bem-estar de todos. Então temos aí uma tirinha indicando uma associação, uma linguagem híbrida de linguagem, tanto linguagem verbal quanto linguagem não verbal. É isso.